Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Positivo Tecnologia para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2019. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Hélio Rotenberg, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rotenberg, pode prosseguir. Bom dia a todos. Muito feliz em divulgar os resultados de 2019, revertendo aí um prejuízo de 2018 por um lucro de 20,8 milhões em 2019. Nos deixou muito feliz, mais feliz do que isso, que a gente começa a ter resultado nas ações que a gente tomou nos últimos 2 anos, planejando o futuro dessa companhia. Eu acho que estamos num momento muito bom, num momento que acreditamos que o mercado vai crescer no nosso core business, ao mesmo tempo que a gente apresenta algumas oportunidades de crescimento em alternativas ao nosso core que começam a mostrar sua cara e seu resultado. Então, além do lucro, um EBIT daí 1,5 pontos percentuais maior, 144 milhões no ano. O RAS, que é o Positivo as a Service, que é a prestação de serviço com o computador, começa pela locação agregada de uma série de softwares, de uma série de serviços, em que a gente colocou como um dos nossos focos de crescimento, cresce quase 100% de um ano contra outro. A empresa que a gente compra em final de 2018, a SET, para entrar no mercado de servidores, acreditando no potencial desse mercado. Todos nós conhecemos o volume de vídeos que trafegam pelos nossos smartphones, por exemplo, o volume de dados crescente em IoT, em todos os meios aí, então, e precisa de servidores e storage para esses dados todos. Temos um crescimento de 36%, já um pouco dessa sinergia do Positivo vendendo servidores da SET, aproveitando as nossas compras diretas, o nosso procurement. Eu acho que tudo isso criou um ambiente muito interessante. Na tecnologia educacional, que é parece que de 3 anos para cá conseguimos acertar o rumo da nossa tecnologia educacional, uma área já mais antiga, mas que sofria com os produtos gratuitos. Nós sempre acreditamos em produtos de qualidade, mais cobrados, em que a gente entra aí com o Scud, a gente vai falar um pouquinho mais para frente dos produtos novos, que já cresce 36%, 47 milhões de faturamento. O core business nos deixa aí muito animados os próximos anos, no final do ano já dando mostra de crescimento, as licitações públicas começando a acontecer, né? Um indicativo aí, uma correlação muito grande entre crescimento do mercado e PIB. A gente acha que tem uma demanda reprimida muito grande ainda de computadores, já no mercado de smartphones uma coisa mais estável, assim mesmo com um potencial pequeno de crescimento caso a economia volte a crescer. Computadores já muito sucateados no mercado corporativo e de governo, essas compras começam a acontecer. Tivemos muita licitação no final do ano, que indica um pipeline interessante para esse ano. Fizemos, baseado nessa empresa que nós estamos apresentando, né, uma captação muito interessante aí para ter um capital de giro para esse potencial crescimento, tanto no core quanto nas avenidas de crescimento. Captamos 353 milhões de reais. Na página seguinte, um pouquinho do mercado de PCs, o que aconteceu. O mercado mundial de PCs caiu realmente nos últimos anos, a partir de 2012, mas ele caiu 29% e faz 4 anos que ele está estável e até cresceu um pouquinho no ano passado. O Brasil caiu 71% no seu pico negativo e começou a crescer um pouquinho quando a economia atingiu o fundo do poço e começou a crescer um pouco. Então a gente imagina que com o crescimento da economia, isso cresça. Mas a gente já viu movimentação nos mercados que precisavam comprar computador, que não tinha como não comprar, que é o mercado público e o mercado corporativo, uma reação muito forte já nos últimos meses do ano para entregas a partir desse ano. As licitações, elas quase que dobraram as licitações que houveram, né? Processos grandes em todo tipo de órgão público, desde das estatais até as ações diretas e indiretas, municipais, estaduais, federais, né? De todos os poderes.
Nós não tivemos um desempenho em market share tão bom no ano passado, que nós decidimos preservar um pouco de margem, estabelecemos uma política de margem mínima, ou seja, abaixo do determinado ROI que a gente não vende, né? Fomos bastante rígidos nisso. Isso impactou um pouquinho a nossa venda no que a gente chama de campo de batalha, ali na faixa de 2 mil, de computadores, na faixa de R$ 2.000, onde todas as multinacionais estão. Perdemos um pouquinho de market share, também fomos um pouco prejudicados pela ausência de processadores. A Intel teve uma crise de entrega muito grande no ano passado, né? Houve aí por uma série de motivos, a gente acabou não entregando determinados computadores ali no segundo trimestre do ano passado, que nos fez perder um pouco de espaço na gôndola. Esses dois fatores fizeram que a gente perdesse um pouquinho de market share, mas a comparação é com 2018, onde houve um grande ganho de market share. Na história, a gente não está muito abaixo do nível histórico que a gente sempre teve. Mas, aonde a gente tem o nosso share forte no computador de entrada, a gente defendeu posição e até ganhou market share. Então, a gente está muito animado para esse ano. Se o mercado crescer, a gente acredita que mesmo mantendo aí o share do ano passado, isso vai significar uma venda maior. Então, é isso que a gente está esperando aí. A página seguinte, na página 4, fala um pouquinho disso que eu disse, dessa curva do que aconteceu no mercado brasileiro de computador e o que acontece quando o mercado começa a crescer. A gente está bastante otimista aí, numa relação que a gente percebe, uma relação matemática de subida e descida do PIB de 3 a 4 vezes cada ponto de PIB é o que cresce o mercado de PCs. Na página 5, falando um pouquinho mais do mercado celular, é um mercado já bastante mais estável, ele cresce um pouquinho em 2019, a gente até tem um bom market share ao longo do ano, ainda uma predominância muito grande dos 3 grandes fornecedores de smartphone, que tem uma dominância de market share muito grande, a gente depende muito do movimento deles para saber a nossa participação. Mas os produtos que vão em volta desse mercado varejo de celulares vão muito bem. A gente ganha licitações como do IBGE para fornecer todos os smartphones do censo. A gente faz a maquininha da Cielo baseado nos nossos smartphones. Então, esses mercados periféricos ao celular, a gente consegue aproveitar muito bem pela nossa capacidade tecnológica de desenvolver, principalmente sistema operacional Android e testar Android. Nós temos uma capacidade muito grande, talvez das maiores do Brasil aí, no desenvolvimento de Android. Isso faz com que a gente consiga permear nesses outros mercados, no mercado governamental e no mercado corporativo, com soluções muito interessantes baseadas em smartphones. Falando um pouquinho, deixando um pouquinho o core, falando um pouquinho das nossas avenidas de crescimento, na página seguinte, na página 6, a gente tentou colocar de maneira mais didática em 4 grandes avenidas de crescimento, que é o Positivo as a Service, que é a Casa Inteligente, que é a nossa primeira incursão em Internet das Coisas, a área de servidores e a área de tecnologia educacional, que nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Não fizemos uma página específica da Casa Inteligente, mas é uma área que entrou muito bem, né? Nós lançamos isso em agosto do ano passado, já tivemos um faturamento interessante, ainda pequeno no ano passado, mas com grandes perspectivas de crescimento. A área entrou muito bem, né? Um dos produtos mais vendidos na Amazon, por exemplo, entrou muito bem conversando com a Alexa. Todo mundo tem interesse nas lâmpadas, que você consegue botar a lâmpada e controlá-la pelo smartphone, consegue fazer cenários de maneira muito simples, tudo sem fio. Estamos lançando uma série grande nova de produtos aí na área de IoT, fechaduras e etc. Estamos muito animados com isso, com essa nossa incursão nessa área que deve ser a área de maior crescimento no mundo, que é a área de Internet das Coisas. No Positivo as a Service, esse foco aí em serviços de computador, na locação, já mostra aí um crescimento bastante robusto, né, 93,6%. É uma alocação em média de 36 meses, as margens são mais elevadas, mas há uma alocação de capital por mais tempo, evidentemente, então as margens têm que ser melhores, você fideliza o cliente, você tem
você pode eventualmente vender esse computador depois de amortizado ou locar por mais um tempo. Ou seja, é uma área muito estratégica para nós, que nós estamos dedicando muito esforço, desenvolvendo muitos produtos, incorporando muitos produtos e estudando novas frentes dentro do Positivo as a Service. Na página seguinte, falando um pouquinho da CEPT, a CEPT cresceu 36%, atingiu 221 milhões de faturamento, tem grandes clientes de todos os tipos aí, muito interessante, através da Atos Origin, nosso parceiro, um projeto muito grande de servidores na Petrobras, temos grandes clientes aí, como Via Varejo, vários tipos de clientes comprando nossos servidores, de data centers, há empresas que usam seus próprios servidores, isso permitiu aí esse crescimento, já com a integração com o Positivo que eu já citei, com a gente vendendo um pouco desses servidores também, mas principalmente a sinergia operacional aí em várias áreas, principalmente na área de compras. Na página seguinte, falando um pouquinho da tecnologia educacional, falando um pouquinho dos produtos, o que a gente está vendendo aí, a gente passou a vender um pouco de hardware também, associado à tecnologia educacional. O que isso? A gente vende Lego, por exemplo, for Education para robótica, a gente distribui as plaquinhas da Microbit para toda a América Latina, a gente é um distribuidor para a América Latina que é para ensinar coding, desenvolvemos todo o material didático para acompanhar essas plaquinhas. Nós desenvolvemos o conceito de Innovation Room, que a escola usa todos esses conceitos ao mesmo tempo, no turno invertido. Nós lançamos o Scoot, que é uma plataforma é um Internal Position System, que é muito voltado à segurança das crianças na escola. As crianças usam uma pulseira, os alunos uma pulseira, que dão o acesso se dá por essa pulseira, e o diretor da escola sabe onde cada criança está a cada momento, você não precisa fazer chamada, você pode comprar na cantina com a pulseira. É um sistema muito, muito interessante que a gente culminou agora no desenvolvimento de 3 anos, um desenvolvimento extremadamente interessante, e a gente está acreditando muito nesse produto. Era isso que eu queria colocar em primeira mão. Só resumindo, estamos muito animados com o core, com o crescimento possível do nosso core business em computador, em smartphone, principalmente em computador, que é uma demanda reprimida muito grande. Tivemos um desempenho interessante no ano passado, revertemos o prejuízo para lucro, um EBITDA bastante significativo. Eu acho que nós estamos no caminho certo e estamos estrategicamente concentrados nessas 4 avenidas de crescimento: o hardware as a service, o Positivo as a service, os servidores, a tecnologia educacional e a internet das coisas através do projeto Casa Inteligente. Eu passo a palavra agora ao Paulo Junqueira, nosso CFO, para contar um pouquinho dos nossos destaques financeiros. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. O desempenho, passando para o slide número 11, volume de vendas, o desempenho de volumes no trimestre seguiu a tendência do ano, com menores volumes. Instituições públicas recuperando de maneira muito forte, não em volume, mas em receita, como a gente vai ver no próximo slide, como o Hélio bem mencionou. Menores volumes de vendas nos canais de varejo e celular, um volume maior de vendas em feature phones, um pouco menor em smartphones, e fechando o ano com o volume de celulares acima. Passando para o próximo slide número 12. Aqui, quando a gente fala de receita líquida, é importante enfatizar que aos leitores dos números da Positivo, que a gente ajustou todos os números pelo VPC e todas as bases comparativas. Então, para quem estiver fazendo conta, é importante observar. Detalhes na nota 6 da demonstração financeira. A gente encerrou o ano com um crescimento de 1,3% na receita líquida, aqui apresentada, como eu mencionei, líquida de VPC. E, apesar do menor volume, as receitas no quarto tri foram superiores em 3,3% no segmento de instituições públicas e 126% em corporativo, que incorpora a receita de servidores, como o Hélio mencionou. Teve, pelo segundo ano consecutivo, um último trimestre muito forte, com 108 milhões de receita líquida. A margem de vendas no ano, considerando os efeitos do aumento da relevância dos negócios complementares, em especial de servidores, foi de 11,2%, um crescimento significativo em relação a 2018. Passando por slide 13, destaque na participação de venda de servidores, novamente, no share do trimestre do ano,
está registrada em outros, que a partir de 2020, quando a gente passa a ter base comparativa, a gente vai passar a apresentar de maneira segregada para uma melhor leitura dos números da Positivo. Já com relação ao preço médio, além do efeito cambial, o preço médio dos desktops e notebooks subiram em decorrência de mix, mais vendas de desktops com monitores nas instituições públicas e maior participação de computadores de configuração intermediária no mix, como o Hélio também mencionou. Já o preço médio do celular foi afetado pela maior participação de feature phones no mix, apresentando uma queda. Passando para o próximo slide, 2019 apresentou um aumento de margem bruta em relação ao ano anterior de 1,7%, mesmo aumentando em 1,7%, além do efeito, mesmo com isso, além do efeito cambial decorrente principalmente do mix, a gente vendeu mais computadores de categoria intermediária, que enfrenta mais competição, especialmente em época sazonal de promoção como a Black Friday. As despesas com vendas tiveram um registro proporcional de mais vendas a instituições públicas. O D&A apresenta uma variação decorrente da consolidação da operação da Accept. E nas despesas com vendas a gente teve a amortização da mais-valia da Accept e no D&A despesas não recorrentes também, de mudança de linha. Passando para o próximo slide número 15, lucro líquido de 5,3 milhões no quarto trimestre, múltiplo de dívida líquida EBITDA de 1,9 vezes, e registramos, como o Hélio bem mencionou, estamos muito orgulhosos, 20,8 milhões no ano. Nosso EBITDA chegou a 164 milhões, uma melhora da margem EBITDA ajustada de 1,5 pontos percentuais, chegando a 7,5%. O resultado financeiro no trimestre foi melhor, em bases comparativas, e deve melhorar significativamente com a alocação dos recursos da oferta que realizamos em janeiro. Encerramos o ano com 271 milhões de dívida líquida e uma relação dívida líquida EBITDA de 1,9 vezes, em linha com o que vimos apresentando nos últimos trimestres. Ele quer fazer as considerações finais ou abrimos perguntas? Fazendo só algumas considerações, já fiz o resumo, a gente está bastante animado aí. Há uma curiosidade muito grande quanto ao coronavírus. Se eu puder falar um pouquinho, o coronavírus, os componentes chineses são muito importantes para nós, um percentual bastante significativo dos nossos produtos são feitos com componentes vindos da China. A China parou aí 3 semanas a mais do que a gente esperava, né, com o coronavírus. Ela já voltou, está voltando, algumas coisas não full ainda, mas então há um pequeno delay aí possível, né? Há algumas entregas que talvez não aconteçam no primeiro trimestre, aconteçam no segundo, principalmente de produtos específicos, como citei, por exemplo, o IBGE, que eu citei, a entrega dos smartphones, uma parte acabou espirrando para o segundo trimestre por causa da ausência de componentes chineses. Então, mas não há, foi um problema absolutamente pontual, em que há uma pequena transferência, talvez, de primeiro para segundo trimestre. A gente não vê ainda a falta de produto acontecendo, talvez pequenos buracos ali em maio de 2 semanas, mais ou menos, mas facilmente preenchido, mas preenchido, não que tenha sido fácil a administração de tudo isso nas últimas semanas, uma administração bastante complexa, mas hoje, tendo uma visão mais clara da situação, a gente está bastante entregas, talvez algumas coisas com mais significativo aí no front. Claro que se afetar o mercado brasileiro no futuro, a gente não sabe ainda se vai ou não, isso pode afetar um pouquinho as nossas vendas, não há qualquer dúvida disso. Por outro lado, há um dólar muito alto, um dólar que bate quase 60 hoje, isso tem que ser repassado aos preços, né? Existe proteção, mas a proteção não é para o ano inteiro, são proteções que a gente faz de curto prazo, então isso uma hora tem que ser repassado para o preço. Eu acredito que abril vai ser uma grande guerra aí de todos os fornecedores para repassarem preços
aos varejistas, uma vez que não é sustentável com o dólar tão alto os preços atuais. Então essa é uma outra briga que vai acontecer aí nos próximos 1 ou 2 meses, se esse patamar de dólar se mantiver. Mas estamos bastante otimistas com o ano, tanto no mercado, né? Acabamos, na sexta-feira passada, soubemos que fomos o menor preço na urna eletrônica, é outro fato que nos deixa bastante animado, né? Foi bastante divulgado na imprensa esse fato. Então, esse contexto todo dos novos negócios, da demanda reprimida, das coisas que a gente já ganhou, dos processos que a gente já ganhou, nos deixa com um cenário muito otimista para o ano. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Caso esteja acompanhando a transmissão pelo webcast, clique no ícone Perguntas. Por favor, aguarde enquanto coletamos. A teleconferência de resultados da Positivo Tecnologia está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas e tenham um bom dia.